Neste vídeo, vamos de fato iniciar o nosso estudo sobre o problema clássico de eleição de líder em sistemas distribuídos. Algumas aplicações de sistemas distribuídos elas vão se basear na existência de um nó especial denominado líder. Esse líder ele vai ser o foco justamente de controle e ele vai ter a responsabilidade de gerenciar, de uma forma geral, o sistema. Como, por exemplo, nós vimos o Google File System, que justamente havia um nó master, que é de fato o líder do Google File System. Então aqui nós temos o exemplo do modelo cliente-servidor para gerenciamento de recursos, ou então um gerenciador de banco de dados centralizado. Quando um líder ou coordenador ele falhar ou se tornar inalcançável, justamente um novo nó ele deve ser eleito como líder, porém esse nó ele deve ser escolhido dentre aqueles nós que justamente não falharam. Então, nesse contexto, nós devemos ter um detector de falhas para identificar que o líder falhou e ainda um algoritmo que justamente de forma distribuída vai eleger um novo líder, sem contar ainda em todo o processo de transição do reinado, digamos assim, de modo a ter uma informação atualizada. O novo líder ele deve prosseguir com as operações que estavam pendentes ou executando. Geralmente, qualquer processo ele pode tomar a liderança ou se tornar um líder. Em geral, é tentador comparar o problema de eleição de líder com o problema de exclusão mútua. Lembrando que o problema de exclusão mútua ele surge justamente quando nós temos, por exemplo, threads, entidades que estão disputando um determinado recurso, usar um determinado recurso, como por exemplo uma variável compartilhada. E aí nós podemos tender a achar que um algoritmo de exclusão mútua ele pode ser utilizado para o problema de eleição de líder. Exemplo, o nó que justamente obtiver a concessão para ingressar na região, na seção crítica, ele se torna o líder. Mas esses problemas eles não são exatamente equivalentes. A similaridade justamente ocorre pois qualquer processo que entrar na seção crítica ele pode se tornar o líder. Porém, há basicamente três grandes diferenças. A primeira delas está associada com a falha. No caso de exclusão mútua, a falha não é uma parte fundamental no algoritmo de exclusão mútua. Em segundo lugar, o starvation, que é justamente o cenário em que um processo ele é elegível para ingressar na seção crítica, porém o algoritmo nunca dá acesso àquele processo. O starvation ele não é uma questão relevante na eleição de líder, pois não há nenhum prejuízo caso um determinado nó no sistema ele não se torne o líder ao longo de seu tempo de vida. Resumindo, não há por que ele ser um líder. Qualquer nó pode se tornar um líder. Não há prejuízos. E, além disso, o líder ele precisa informar a todo o processo ativo sobre sua identidade, sobre o seu reinado. E essa não é uma questão em algoritmos do problema de exclusão mútua. Por exemplo, se eu estou aguardando a minha vez para acessar uma região, uma seção crítica, eu não preciso saber quem de fato está acessando naquele instante de tempo. Eu simplesmente preciso saber que eu não posso acessar e que em algum momento eu vou conseguir acessar e serei informado de tal possibilidade. Vamos então começar a definir formalmente o problema de eleição de líder. Vale ressaltar que a área de sistemas distribuídos é uma área que pode ser vista tanto sobre o viés teórico, onde nós temos provas, teoremas, especificações formais, algoritmos, como também uma área mais prática de sistemas, onde nós projetamos e desenvolvemos middlewares. Porém, nesses problemas clássicos, há uma certa bagagem matemática, um formalismo, justamente para definir formalmente os problemas. Então, no contexto de eleição de líder, vamos definir um grafo justamente para representar a topologia do sistema. E cada processo ele será
um nó nesse grafo e ele terá um identificador único. Cada processo i ele vai ter uma variável local, que vamos denominar L de i, que vai representar o identificador do seu líder. Por exemplo, L do processo 1 pode ser o número 10, indicando que o processo 1 acredita que o processo 10 é o líder. Por outro lado, o processo 5 ele pode ter L de 5 igual a 20, indicando que o processo de D5 enxerga o processo 20 como líder. Vamos denotar OK de i um predicado indicando que o processo i ele não falhou. A especificação do problema de eleição de líder determina que 3 condições elas devem ser satisfeitas. A primeira delas quer dizer que para todo par de processos i e j, se o processo i não falhou e o processo j não falhou, isso vai implicar que ambos os processos enxergam o mesmo líder. O exemplo que eu dei anteriormente, eu indicava que o processo 1 enxergava que o processo 10 era o líder e o processo 5 enxergava que o processo 20 era o líder. Então, nesse caso, essa primeira condição elimina justamente essa possibilidade. Se qualquer par de processo não falhou, então justamente aqueles 2 processos devem enxergar o mesmo líder. A segunda condição indica que para todo processo, o líder é justamente um nó do sistema. Em outras palavras, não há justamente um nó externo ao sistema que vai ser declarado o líder. E por fim, a última condição vai indicar que para todo processo, quem ele enxerga como líder justamente é um processo que não falhou. Em outras palavras, o líder ele tem que estar ativo, não falho. Então, justamente quando algum nó violar essa terceira condição, em outras palavras, ele vai questionar quem é o meu líder, por exemplo, nó 100. Ele está ok? Falso. Então, justamente ele identificou que o líder falhou, então justamente deve-se iniciar uma nova rodada do algoritmo de eleição de líder. Além disso, há 2 propriedades básicas no algoritmo no problema de eleição de líder. A primeira delas está associada com a propriedade de liveness, que justamente quer dizer de uma forma superficial, de uma forma não muito formal, que justamente coisas boas vão acontecer. Então, no caso de eleição de líder, quer dizer que na maior parte do tempo haverá um único líder e que no caso desse líder falhar, a eleição ela eventually vai completar. Vejam que eu utilizei o termo eventually porque justamente há uma grande diferença, porém sutil, entre eventual em português e eventual em inglês. Eventual em inglês quer dizer que algo vai ocorrer com probabilidade 1. Ou seja, ela vai ocorrer, você não sabe quando. Por exemplo, eventualmente irei morrer. Com probabilidade 1, eu irei morrer. Porém, eu não sei quando. No português, quando nós falamos eventual, isso quer dizer que pode ou não ocorrer. Então, ao longo das nossas aulas, eu tentarei utilizar eventually em inglês, justamente para conotar essa ideia de que o evento com probabilidade 1 ele vai ocorrer, mas nós não sabemos quando. Continuando, isso quer dizer que o sistema ele não vai permanecer num estado de eleição indefinidamente. Em algum momento, com probabilidade 1, ele vai encerrar a execução e o sistema vai ter um líder. E por fim, nós temos a propriedade safety, que quer dizer que coisas ruins não vão acontecer. E o que seria algo ruim no caso de um problema de eleição de líder? Não ter um líder, mas também nós temos um problema que é justamente ter mais de um líder. Então, a condição de safety vai nos garantir que haverá, no máximo, um líder por vez. E isso vai eliminar justamente a possibilidade de uma situação denominada split brain, que é justamente quando 2 líderes eles vão justamente achar que são o líder. Um nó
acredita ser o líder, o outro nó acredita ser o líder e um não sabe, não tem conhecimento do outro. Na verdade, em prática, muitos algoritmos eles vão violar justamente essa condição de que um nó que não vai haver o cenário de split brain. Porém, eles vão justamente corrigir essas situações à medida de sua execução. Muito obrigado.